Fala, Thiago, tudo bem? Estou aqui com a tomografia do seu pai, tá? Então aqui a gente já fez a reconstrução dele, né? Essa aqui onde sai a pele, né? E tudo mais. E aqui nós vamos agora já ter acesso aos ossos. Bom, aqui não é uma grande surpresa pra gente, mas a gente já viu tanto que esse osso aqui, ó, na maxila, ele é poroso, tá? É claro que isso daqui não corresponde exatamente à realidade. Por exemplo, aqui está parecendo que ele tem osso em mandíbula, mas ele não tem nada de osso aqui em maxila, né? Esse osso muito fraquinho aqui, ó. Por isso, então como parece isso daqui, né? Mas o que acontece? Ele capta algumas densidades que eu coloco ali que eu coloco já pré-estabelecido, alguns valores ali, ó. Eu vou colocar até um valor que eu coloquei mais alto ainda, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Então esse aqui é um osso mais denso, esse daqui é um osso menos denso, mas ainda tem osso aqui, aqui, né, aqui e tal. É porque ele não captou, dentro da numeração que eu coloquei aqui, ele não captou. Mas essa daqui serve para eu ter uma visão geral, sabe? Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer uma análise aqui primeiro da parte de cima. Vamos ver essa região aqui, ó, e essa região mais posterior. Que a proposta seria exatamente para a gente fazer isso daqui, ó. A gente colocar quatro implantes na maxila, aqui mais ou menos aqui, ó, nessa região que é o canino, essa outra região que é o canino, que é uma região que eu sei que tem um pouco de osso, e a outra mais para trás, seria aqui na região do molar, que é o pilão, né? E esse daqui na região do molar também, tá? Então vamos começar aqui do lado direito para a gente avaliar essa tomografia. Aqui eu já deixei até ele estabelecido, sabe? E... peraí que deu um probleminha aqui. Só um segundo. Ó, então aqui eu já voltei com a tomografia, tá? Vamos ver aqui do lado direito. Vou colocar essa aqui nessa região, tá? Aqui a gente vendo de cima, né? Esse aqui é do lado direito aqui mais ou menos. Aqui perto da região do nariz, vou baixar essa linha aqui. Né? E aqui, deixa eu até girar aqui um pouquinho mais e vamos vir pra cá. E vamos trazer um pouquinho pra cá. Bom, aqui eu tenho que avaliar qual que é o tanto que eu tenho aqui de espaço, né, para eu colocar um implante. Então aqui, ó, quando eu coloco aqui essa região, né, eu tenho que medir isso daqui, ó. Eu tenho aqui aproximadamente 13 milímetros para a gente colocar um implante. É uma medida super boa aqui. Aqui tá beleza. O que eu tenho de dificuldade vai ser o seguinte, que ele tem pouquíssima espessura. É como se assim, ó, se eu tivesse que colocar um implante desse calibre aqui, então ele vai, eu teria que fazer, se eu fizesse assim seria o ideal, se ele fosse abrindo. Só que ele vai desgastando aqui, ó, até chega no momento que ele vai entrar. Então eu perco um pouquinho dessa altura. O ideal aqui é que tivesse pelo menos 10 milímetros, sabe? E aqui tem 13, né? Então aqui eu creio que a gente consegue fazer um trabalho legal aqui para ele, tá? Esse aqui do lado direito. E aí a gente vai vir um pouquinho mais para trás pra gente ver isso aqui. Engraçado, tá travando. Deixa eu abrir de novo aqui, ó. Aqui, beleza. Agora a gente vai vir aqui um pouquinho mais para trás. Essa região de trás aqui, ó, é que eu tenho pouquíssimo osso para colocar. Até que atrás aqui eu até tenho um pouquinho mais, digamos assim. Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho de osso para colocar. Aqui eu tenho 8 milímetros, sabe? Então, de qualquer maneira, eu vou ter que fazer levantar um pouquinho esse seio maxilar dele. É coisa pouca, coisa tranquila de fazer, tá? Mas a gente faz... O que é o levantamento de seio maxilar? Eu vou te mostrar aqui num outro vídeo para você já entender o que é. Aqui, ó, o levantamento de seio maxilar é exatamente isso daqui, ó. A gente, na hora de fazer o implante, né?
Aqui não tem essa altura, então a gente faz uma janelinha aqui do lado, tá? Faz essa janelinha aqui. E aí a gente cliva isso aqui para dentro, fica como se fosse uma janela basculante. E vai descolando essa mucosa, né, essa membrana que fica ali, ó. E aí a gente rebate um pouquinho isso. Aqui já coloca já o implante. Aqui são colocados 3, mas lá a gente deve colocar 1 ou 2, tá? E a gente vai preencher isso aqui com um osso particulado, que é um osso sintético. Então a gente deu volume para essa região. Coloca uma membrana aqui para deixar isso aqui bem fechadinho. E aí a gente vai e fecha isso aqui tudo. Então a gente consegue recuperar essa área e depois aqui vai formar um novo osso nessa região, tá? Então é isso, aqui na região de caninos, né, a gente consegue fazer aqui nessa região da frente, provavelmente a gente consegue fazer sem fazer nada de enxerto ósseo. Agora aqui na região de trás, que é a região desse seio maxilar, ó, isso aqui dá pra ver, ó, isso aqui é o chão dele, né, do seio maxilar. Aqui e do outro não dá pra ver, mas deixa eu mudar isso aqui que eu vou conseguir te mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui que é o seio maxilar. Tá vendo? Então aqui e aqui, ó. Certo? Então acho que é mais ou menos isso, sabe? Dessa parte de cima. Agora vamos avaliar. Então seria isso mesmo. Ou 4 implantes, né, na parte de cima, ou então 5, tá? E o enxerto de osso e o levantamento de seio maxilar. Isso tudo a gente faz no mesmo dia, tá bom? Bom, agora vamos lá que eu vou passar aqui a parte de baixo. Aqui, Thiago, eu acho importante para mostrar para você por que esse seio maxilar fica com o osso tão curto aqui, ó. Na verdade é porque quando a gente tira esse dente, né, tirou a raiz daqui, o organismo interpreta que ele não precisa mais desse volume todo de osso. Então aqui inicialmente forma um osso novo, tá? Mas o que acontece ao longo dos anos, né? E quanto mais tempo tem que perder os dentes, mais curto isso aqui vai ficando. Essa região do seio maxilar vai aumentando e vai tendo uma reabsorção disso daqui também. Tem pessoas que vão ficar com isso daqui, com essa lâmina muito fininha aqui, ó. Acaba ficando com ela muito fininha, né? O do seu pai tá mais ou menos assim, ó. Mas tem gente que a gente vai medir aqui, tem 1 milímetro, tem 1,5 milímetros, sabe? Essa espessura aqui. Então isso aqui era só para te explicar por que acontece isso, tá? Bom, vamos finalmente então para a parte de baixo aqui, do que a gente precisa de fazer. Bom, aqui na parte de baixo, até que parece que está até favorável, sabe? Eu achei que estava muito desfavorável aqui. O que a gente faz? A gente coloca aqui, eu vou desenhar para você aqui como se fossem os implantes já. Espera aí, só um segundinho. Tiago, então aqui, ó, na parte de baixo, a gente tem um volume maior, né? Isso aqui é lógico que eu fiz só para a gente poder acompanhar, mas a gente faz 4 implantes. O grande problema que a gente tem é um nervo que vem aqui de trás da mandíbula. Ele vem aqui, ó, olha aqui que é a entrada dele, tá? Deixa eu pegar isso aqui. Limpar essa imagem. Aqui, ó, aqui é a entrada dele e ele vem aqui por dentro e ele sai por aqui, ó. Então esse nervo que a gente não pode pegar ele. E aqui do outro lado, mesma coisa, é o nervo que entra aqui, ó, na mandíbula, ele percorre toda a mandíbula e sai aqui. Então qual que é a estratégia aqui? É colocar 2 implantes verticais aqui, ó, na mandíbula, tá? Então coloca eles bem verticais e colocam 2 inclinados, eles saindo ali para trás, ele margeando
esse nervinho que está aqui, ó. Então, quando a gente vai colocar um pouquinho de transparência aqui para você ver, aqui, ó, o nervo vai fazer mais ou menos esse trajeto aqui, ó, só para você ter uma noção. Ele vai fazer mais ou menos esse trajeto aqui, ó. E aí volta aqui. Então, para a gente não colocar o implante aqui, porque normalmente não dá altura, tá? A gente vai e coloca ele inclinado para trás. E aí a gente consegue ir jogando a ponta dele aqui mais para trás. A gente consegue depois fazer uma superfície aqui, que vai ser a base da prótese, que vai ser isso aqui, ó. Vai ser como se fosse uma ponte. Entendeu? Só que essa estrutura aqui, por esses alicerces, né, que vão ser formados pelo implante, como eles têm uma angulação, eles ficam muito mais fortes, sabe? Então não precisa de colocar implantes posteriores a isso aqui. Então é isso. Na parte de baixo, um pouquinho mais tranquilo de fazer, tá? Menos trabalhoso, digamos assim. Uma cirurgia, né, em termos de cirurgia, é menos desgastante para o paciente. Então minha proposta é fazer isso em dias separados, um dia faz o de cima, espera um pouquinho, recupera, depois faz o de baixo, beleza, recupera, ou então o contrário, faz o de baixo primeiro, que é onde que o paciente tem mais problema, né? Depois faz o de cima, tá? E, bom, mas estou muito animado aqui com o caso do seu pai. Mais uma vez peço desculpa aí pela demora, sabe? Mas está realmente aqui já entrando no final de ano, né? E eu estava dando vazão aqui a alguns tratamentos para ficar mais livre aqui agora para outros pacientes, né? Especialmente o caso do seu pai, que é um caso que demanda bastante planejamento, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E enfim, você me dando o ok aqui, a gente já vai dar sequência, sabe? Eu vou precisar de vê-lo uma vez e aí na próxima eu vou ver ele mais uma vez e na vez seguinte a gente já pode ir para a cirurgia, tá bom? Existe ainda a possibilidade de se colocar, de se travar a dentadura. Eu acho que ele tem a parte de baixo, né? Acho que ele só não usa, mas ele tem a parte de baixo. Existe a possibilidade ainda da gente colocar esses implantes, né? E já no mesmo dia de travar ele ali. Não é, a gente tinha até conversado sobre isso, né? Não é a minha preferência não, é só se isso tiver realmente muito, 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 muito favorável, tá bom? Então é isso aí. Então é uma decisão de colocar uma prótese imediata ou não, a chance é pequena, sabe? Mas isso a gente vê na hora da cirurgia, quando a gente terminar de colocar os implantes, ver o quanto de torque que deu neles, aí a gente consegue fazer essa avaliação. Mas como eu te disse, já não é minha preferência não, tá bom? Fico esperando um ok seu pra gente dar sequência aí. Grande abraço, viu? E qualquer dúvida você me chama aqui.